Olá, eu sou o Professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos dar continuidade à nossa série de 8 aulas sobre funções. Aula de hoje, aula 4, assunto função real de variável real com exemplos, tá ok? Antes de começarmos, eu peço que você não esqueça de curtir esse vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Bom, nosso assunto função real de variável real. O que é esse assunto, né? Do que ele trata, né? Geralmente é um assunto que a pessoa não sabe muito bem o que significa isso daí. Mas vamos lá. É o seguinte. Quando eu tenho uma função, por exemplo essa, f de x igual a 1 sobre x, o domínio dessa função pode ser qualquer subconjunto de R. Então eu tenho infinitos domínios que essa função pode ter. Então o domínio dessa função pode ser o conjunto formado só pelo elemento 1, por exemplo. Pode ser todo o conjunto dos números naturais positivos, pode ser todo o conjunto dos números racionais positivos, todo o conjunto dos números naturais racionais negativos, e por aí vai. Eu tenho uma infinidade de subconjuntos de R que podem ser domínio dessa função, ou seja, domínio é o conjunto dos x, né? Aí você diz, tudo bem. Outra coisa, o domínio de uma função muitas vezes está ligado à natureza do que ela representa. Se você tem uma função que o x representa o número de pessoas, por exemplo, você sabe que esse x só pode assumir valores naturais, ou seja, de números naturais. Você não tem 3/4 de pessoa, não tem 0,5 pessoa. Então, esses números, 3/4 e 0,5, não poderiam estar no domínio dessa função se o x representar o número de pessoas, certo? Então, o domínio de uma função também está ligado à natureza do que essa função é, ou seja, ao que ela representa, tá? Então, o que acontece? Esse assunto trata de uma convenção feita entre os matemáticos para facilitar o estudo das funções. Para quê? Para que eu não precise estar dizendo sempre quem é o domínio de uma função. Por quê? Porque existem infinitos domínios que podem ser domínio para cada fórmula. E, como esse domínio também depende da natureza da função, ou seja, do que o x representa, aí eu faço uma convenção. Qual é a convenção? O domínio de uma função é sempre o mais amplo subconjunto de R que possa ser domínio dela. Essa é a convenção, tá bom? Vamos tentar detalhar mais isso. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, que é o que vocês devem memorizar, o que vocês devem anotar. Função real de variável real. O domínio D e o contradomínio CD são subconjuntos de R. Ok. Para que uma função fique completamente definida, devem ser dados o domínio D e o contradomínio CD, além da lei de formação. Então, deve ser dado o domínio, o contradomínio e a lei de formação da função. A lei de formação é a fórmula, né, pessoal? Certo? Então, eu preciso de 3 coisas. Do domínio, do contradomínio e da lei de formação. Tá bom? Ou seja, é muita coisa para dar, né? São 3 coisas. Domínio, contradomínio e lei de formação. Para que eu não precise sempre fazer isso, aí vem a convenção. Fica convencionado que o domínio de uma função, quando ele não está especificado, tá bom? Porque uma questão pode especificar o domínio tranquilamente. Então, fica convencionado, quando ele não for especificado, fica convencionado que o domínio de uma função é o mais amplo subconjunto de R, onde f pode ser definida e que o contradomínio, CD, é igual a R. Pronto, fica convencionado isso. Quem é o domínio? O mais amplo subconjunto de R. Quem é o contradomínio? R. Sendo assim, para definir f, basta que seja dada a lei de formação y igual a f de x da função. Pronto. Então, o que é que deve acontecer? A questão deve dizer quem é o domínio e quem é o contradomínio. Se ela não diz, aí entra a convenção. Fica convencionado que o domínio de uma função é o mais amplo subconjunto de R, onde f pode ser definida. Tá bom? Vamos ver como é que isso funciona na resolução de alguns exemplos, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, partindo disso, qual o domínio dessa função? Quando você vai procurar o domínio, a questão não diz, né? Tá perguntando. Quando você vai procurar o domínio, você tem que pensar que número eu não posso substituir no lugar do x, tá certo? Geralmente são 2 casos, assim, né? X no denominador e raiz, certo? Se o x está no denominador, a gente sabe que o denominador não pode ser 0, né? Aí você diz, por que, professor, mesmo, hein? Pessoal, 1 sobre 0 não existe. Certo? 1 sobre 0 não existe. Não é 0, não? Não existe. Se fosse 0 dividido por 1, se fosse assim, isso dá 0. 0 dividido por 1 dá 0. Mas eu estou falando de 1 sobre 0. Isso não existe. Nem faz sentido, né? Eu tenho uma caneta e vou dividir para ninguém. Quanto cada um vai ficar? Que cada um. Não tem ninguém para dividir.
certo? Isso não faz sentido, por isso que não existe, tá? Muito bem, 1 sobre 0 não existe, por isso que esse x não pode ser 0, tá certo? Tem algum outro valor que o x não possa ser? Não, é só o 0 que ele não pode ser. Então, quem é o domínio dessa função? Qualquer x tem que ser o quê? O mais amplo subconjunto de R. Então, pode ser qualquer x, menos o 0. Então, quem é o domínio? R asterisco. Domínio R asterisco. Certo? É o mais amplo subconjunto de R. Que essa função pode ser definida. Só isso. Quando tem denominador, qual é o truque? Né? Truque. O denominador não pode ser 0. Acabou-se. Só isso. Tranquilo, né? Item B. No item B, é 1 f de x igual a 1 sobre x menos 2. O denominador é x menos 2. O denominador não pode ser 0. Ou seja, x menos 2 tem que ser diferente de 0. X menos 2 tem que ser diferente de 0. Passa o menos 2 para lá. O menos 2 muda de sinal. Fica mais 2, concordam? Quanto é que é 0 mais 2? 2. Então, no item B, o domínio são todos os x, desde que esse x seja diferente de 2. Como é que eu escrevo isso, né? Em termos de conjuntos? Eu boto D, que é domínio, né? R, menos o elemento 2. Domínio D igual a R menos o elemento 2, já que o x não pode ser o 2. Tá bom? Item C, raiz. Pessoal, nos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Nos números reais, certo? Eu sei que tem um conjunto dos números complexos onde existe raiz quadrada de número negativo. Mas nos números reais, ó, função real de variável real, tá? Então, estamos tratando só de números reais. Nos números reais, o x não pode ser negativo dentro da raiz. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, esse x aqui tem sempre que ser o quê? Maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Ele não pode ser negativo. Tá bom? Então, nosso domínio é isso. X maior ou igual a 0. Como é que eu escrevo isso em termos de notação de conjunto? R mais. R mais. Eu estou dizendo que esse conjunto é o conjunto dos números reais, positivos, e entre o 0, né? Professor, por que entre o 0? Porque eu não botei o asterisco. Ó. Quando eu boto o asterisco, eu excluo o 0. Como eu não botei o asterisco, é porque o 0 está no conjunto. Esse mais indica que os positivos estão, e não ter o asterisco indica que o 0 está nesse conjunto, certo? E aqui, professor? Aqui a raiz está no denominador. Pois é, então aqui nós temos os dois casos ao mesmo tempo. Raiz, tá, como essa, mas também temos x no denominador. Então, nesse caso aqui, o x não pode ser negativo por causa da raiz, mas também não pode ser 0, porque 1 sobre 0 não existe. Mas, professor, é raiz de 0, eu sei. Só que raiz de 0 não é 0? Raiz de 0 não é igual a 0? Então, se o x for 0, pela raiz o x pode ser 0, não tem nenhum problema, como aqui. Mas, como raiz de 0 é 0, se o x for 0, vai ficar um 0 aqui embaixo. Aí vai ficar 1 sobre 0. E 1 sobre 0 não existe. Então, nesse caso aqui, não basta eu dizer que o x é maior ou igual a 0, porque ele não pode ser 0. Então, eu tenho que dizer que, nesse caso aqui, o x é maior que 0. Tá certo? Como é que eu represento isso em termos de conjuntos? Domínio igual a R mais asterisco. Eu digo que os positivos entram e digo que o 0 não entra, por isso eu botei o asterisco. Tá certo? Pronto. Para a gente acabar, temos mais dois exemplos. Um pouquinho mais complicados, né? Aqui eu tenho raiz em cima e tenho esse x ao quadrado menos 4 embaixo. f de x igual a raiz quadrada de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4. Vamos por partes, né? A raiz em cima, como a gente já viu, o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Quem é que está dentro da raiz? X menos 2. Então, esse x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. Não pode ser negativo, né? Pronto. Passo o menos 2 para o lado direito. Fica... Ele muda de sinal, né? É menos 2 passa mais 2, fica 0 mais 2. E 0 mais 2 é 2. Então, x tem que ser maior ou igual a 2. Isso pelo numerador. E pelo denominador, professor? No denominador, o denominador não pode ser 0. Então, esse x ao quadrado menos 4 não pode ser 0, tá bom? Tem que ser diferente de 0. Né? Como é que resolve isso? Do mesmo jeito que a gente resolve equações do segundo grau que são incompletas. Passo o menos 4 para lá, fica mais 4, aí fica 0 mais 4, 4. X diferente de 4. X ao quadrado diferente de 4. X diferente então de quanto? Mais ou menos raiz quadrada de 4. X diferente de quanto? De mais ou menos 2, tá certo? Então, pelo numerador, o x tem que ser maior ou igual a 2.
Pelo denominador, o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Juntando as duas coisas, já que eu tenho que cumprir as duas condições, né? Aqui o x pode ser 2, né? Maior ou igual a 2. Aqui não pode ser 2. X tem que ser diferente de 2. E de menos 2, claro. Então, o que acontece? Eu tenho que dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não posso colocar x maior que 2, maior ou igual a 2, porque o x tem que ser diferente de 2. Então, eu digo apenas que o x é maior que 2. O menos 2, que o x também não pode ser, está incluído nesse conjunto? Não, né? Aqui são só os números maiores que 2. Então, menos 2 não está incluído mesmo de qualquer forma. Então, o nosso domínio seria o quê? X maior que 2. Como é que eu escrevo isso na notação de conjuntos? X pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Certo? Se eu quiser usar a notação de intervalo, como é que eu escrevo? Domínio igual a... O 2 é o menor dos elementos do conjunto. Na verdade, ele nem pode ser 2, né? Então, eu colchete para fora. Aí eu boto 2, que é o limitante inferior do intervalo. E como qualquer número maior que 2 entra, eu boto mais infinito. Colchete para fora. Então, a resposta pode ser isso ou isso. Tanto faz. Tá bom? Muito bem. Para terminarmos, vamos ao item F. Muito cuidado com o item F, tá? Professor, por quê? Porque tem duas raízes? Não. Porque tem raiz cúbica, certo? E aí você diz, o que é que tem a ver? Eu falei bem aqui que raiz quadrada de números negativos não existe no conjunto dos números reais. A gente usou isso nessa questão. Falei nas outras também, né? Raiz quadrada de número negativo não existe nos reais. Mas raiz cúbica de número negativo existe, tá certo? Então eu posso, por exemplo, ter raiz cúbica de menos 1 nos reais. Dá menos 1. Eu posso ter raiz cúbica de menos 8 nos reais. Dá menos 2. Não tem nenhum problema. Então, o fato de ter raiz nesse numerador não muda nada na resolução da questão, não importa na resolução da questão, porque é raiz cúbica. E raiz cúbica existe de número positivo, de negativo e de zero. Não tem nenhum problema. Então, eu tenho que me preocupar só com a raiz quadrada do denominador, certo? Então, cuidado com a pegadinha. Não é do jeito dessa que você pega o que está dentro da raiz quadrada e diz que tem que ser maior ou igual a zero, porque essa raiz é cúbica. Raiz cúbica sempre existe nos reais. Não tem restrição. Já a raiz quadrada do denominador, sim, tem uma restrição. O que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Pronto, o que está dentro da raiz, x menos 1, tem que ser maior ou igual a zero. Passo o menos 1 para cá. Fica mais 1, né? Passo o menos 1 para o lado direito, fica mais 1. 0 mais 1, 1. Então, o nosso domínio são os x maiores ou iguais a 1, tá certo? Como é que eu escrevo notação de intervalo? Intervalo não, conjunto primeiro, né? X pertence a R, tal que x é maior ou igual a 1. Pronto, escrevo desse jeito. Ou, agora sim, notação de intervalo. Como é que eu escrevo? Domínio, colchete para dentro, né? Porque o x pode ser 1, diferente daqui, ó, o x não podia ser 2, por isso colchete para fora. Era maior que 2, né? Se fosse maior ou igual a 2, o colchete seria para dentro, como esse. Como aqui é maior ou igual a 1, colchete para dentro. Como eu pego qualquer número maior ou igual a 1, eu boto o quê? Mais infinito. Pronto. Esse é o nosso domínio, tá certo, pessoal? Olha, espero que todo mundo tenha entendido, certo? Se não entender, volta um pouquinho, pausa o vídeo e tal. Qualquer dúvida, estou à disposição sempre, tá? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de curtir, por favor, e se inscreva no canal. Até a nossa próxima aula, aula 5, tá bom? Tchau, tchau, grande abraço.